Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Saúdo nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo em nossos estudos deste primeiro trimestre de 2018 sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, o que fazemos através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em nosso programa de hoje falaremos sobre a lição de número 7, tratando sobre o tema Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Sejam bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Para iniciar este programa, desejo ler a verdade prática de nossa lição, que diz o seguinte: como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. A lição de hoje desperta a curiosidade de todos os leitores da Bíblia Sagrada, porque envolve um personagem muito misterioso. Seu nome é Melquisedeque. A história de Melquisedeque teve seu registro em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Abraão havia se envolvido em uma guerra para libertar seu sobrinho Ló e sua família, que haviam sido levados como reféns por Quedorlaomer, rei de uma cidade-estado cujo nome era Elão. Quando retornou desse conflito, trazendo consigo as pessoas que havia libertado das mãos deste rei, dentre eles seu sobrinho Ló e a família deste, bem assim os animais e todos os despojos de guerra que haviam sido conquistados e levados das terras de Sodoma e Gomorra por Quedorlaomer, Melquisedeque foi encontrar-se com Abraão num local por nome de Vale do Rei. E naquela ocasião, Melquisedeque ofereceu um banquete a Abraão e a seus homens, servindo-lhes pão e vinho. Depois de comer juntamente com seus homens, Melquisedeque abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Nos versículos que lemos em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, há apenas duas referências a respeito deste misterioso homem chamado Melquisedeque. Nos diz o texto que Melquisedeque era, em primeiro lugar, sacerdote do Deus Altíssimo e que ele também era rei de uma localidade por nome de Salém, que os estudiosos bíblicos acreditam ser uma menção ao nome da atual cidade de Jerusalém, capital da nação de Israel.
Mas em que pese serem estas as únicas duas referências que nos ajudam a compreender quem realmente foi Melquisedeque, não podemos perder de vista que, ao abençoar Abraão, de acordo com o texto de Gênesis 9, 26 e 27, Melquisedeque, na verdade, confirmou uma predição divina que havia sido feita através de Noé a respeito de seus próprios filhos. Ora, conforme já dissemos em um programa anterior, Deus destruiu o mundo antigo através das águas do dilúvio. Porém, Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas respectivas esposas, foram preservados daquela destruição ao se refugiarem na arca. Baixadas as águas do dilúvio, Deus deu a Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, e as suas respectivas esposas, a tarefa de reconstrução e repovoação do mundo. Em Gênesis 9, 26 e 27, como de costume nos tempos antigos, próximo do final de sua vida, Noé pronunciou a bênção a seus filhos. E nesta pronunciação, Deus o usou para anunciar que a bênção maior seria dada aos descendentes do seu filho Sem. Então, sendo Abraão descendente de Sem, filho de Noé, quando Melquisedeque abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo ao voltar da batalha contra Querdolaomer, Melquisedeque designou para Abraão a maior bênção que havia sido prometida por Deus por intermédio de Noé. E esta bênção foi direcionada aos descendentes de Sem, conforme dissemos e lemos em Gênesis 9, 26 e 27. Deste modo, ao abençoar Abraão, Melquisedeque reconheceu sua superioridade como descendente de Sem, e ele se tornou por isso superior a todos os demais povos, não só de Canaã, mas de toda a terra, conforme o santo desígnio de Deus. Ao escrever o capítulo 7 de aos Hebreus, o escritor desta carta relembra esse acontecimento. Ele lembra o encontro ocorrido entre Abraão e Melquisedeque nos tempos primórdios. E mais adiante, propriamente em Hebreus capítulo 7, versículo 5, o autor da carta aos Hebreus menciona também que depois de decorridas algumas centenas de anos após o sacerdote Melquisedeque ter se encontrado com Abraão, Deus decidiu separar uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi. E da tribo de Levi, Deus separou uma família, a família de Arão, irmão de Moisés, para que seus descendentes para sempre servissem como sacerdotes em Israel. Dentre esses sacerdotes deveria ser escolhido sempre um sumo sacerdote para os presidirem. Não podemos perder de vista que o serviço sacerdotal foi instituído após Deus ter dado a lei mosaica ao povo de Israel, não é verdade? E aqui eu preciso frisar que os 10 mandamentos não são a lei mosaica, não. Os 10 mandamentos fazem parte desta lei, é diferente. A lei mosaica é mais ampla, ela é um conjunto constituído pelas ordenanças, mandamentos e juízos. Já disse aqui, mas deixe-me reprisar, ao bom israelita não bastava guardar o dia do sábado. Para cumprir o compromisso que o povo de Israel havia assumido diante de Deus, o israelita zeloso guardava o dia do sábado, mas o seu compromisso não acabava aí. Mas também a cada 7 anos tinha de ficar um ano inteiro sem trabalhar.
Nesse ano chamado na Bíblia de ano sabático, o agricultor, por exemplo, tinha que confiar em Deus, tinha que acreditar que o Deus do céu supriria todas as suas necessidades durante um ano inteirinho sem trabalhar. De maneira resumida, tenho que dizer aos nossos ouvintes que a lei mosaica, composta, então, pelas ordenanças, pelos mandamentos e pelos juízos, juntamente com o sacerdócio levítico, foram estabelecidos por Deus por causa da natureza pecaminosa do ser humano e tinham por objetivo a reconciliação do homem com Deus. No entanto, com o passar dos anos, na prática, tanto a lei mosaica quanto o serviço sacerdotal levítico não atingiram o objetivo para os quais foram criados por Deus. Então, para resolver o problema do pecado, Deus jurou através do Salmo 110, verso 4, escrito por Davi, que enviaria ao mundo um novo sumo sacerdote. Este sumo sacerdote não seria da ordem levítica. Deus quebraria esta regra, mas seria da ordem de Melquisedeque. Todos os sumos sacerdotes que pertenciam à ordem levítica morriam. Por isso era necessário sempre escolher um novo sumo sacerdote para substituí-los. Mas Jesus Cristo, o sumo sacerdote da igreja, é mencionado em Hebreus capítulo 7, versículo 3, como sumo sacerdote eterno, que sequer pertenceu à tribo de Levi, demonstrando que sua origem não era humana, mas divina. Sua escolha, portanto, não foi feita por outros sacerdotes da ordem levítica, e sim pelo próprio Deus. O leitor atento do Evangelho perceberá que, ao longo de seu ministério, o Senhor Jesus Cristo reinterpretou a lei mosaica. E essa atitude tomada pelo Senhor Jesus foi de propósito, porque isso tinha tudo a ver com a missão que ele veio realizar neste mundo. Na prática, depois da vinda de Cristo ao mundo, dois caminhos foram propostos para os homens. Um desses caminhos era o caminho da lei mosaica. O homem que cumprisse rigorosamente todas as exigências de Deus constantes na lei mosaica, sem tropeçar em nenhum de seus artigos, cumpriria a justiça divina e seria salvo. Mas como esse é um feito impossível para qualquer ser humano, o Senhor Jesus, depois de cumprir todas as exigências que Deus estabeleceu na lei mosaica em sua vinda aqui ao mundo, ofereceu um caminho possível ao homem, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Repare, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, disse Jesus, é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O autor aos Hebreus declara, por fim, em Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19, que Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, revogou, ou seja, anulou a lei mosaica, a lei de Moisés, para todos os que o seguem, para todos os seus seguidores. E em outras palavras, o autor aos Hebreus escreveu no versículo 19, Hebreus capítulo 7 e versículo 19, que a lei mosaica, que não foi capaz de aperfeiçoar nenhum ser humano, que era uma lei transitória, agora foi substituída por uma lei
permanente, uma lei superior, a lei de Cristo que está expressa nos evangelhos, em Atos, nas epístolas paulinas, nas epístolas universais e, por fim, no Apocalipse. E esta lei de Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, é capaz de trazer uma melhor esperança, e através desta esperança, agora é possível chegarmos a Deus. Você e eu podemos chegar a Deus pelos méritos de Cristo, e assim cumprirmos a justiça divina a partir da nossa obediência à doutrina e aos ensinamentos que Cristo nos ordenou para observarmos como sua igreja durante o tempo de nossa peregrinação neste mundo. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te rendemos graças, meu Deus, porque estamos diante do sumo sacerdote eterno, aquele que deu a sua própria vida por nossa vida e por seu sacrifício substitutivo nos garantiu o direito de sermos recebidos pelo Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus, por ter proporcionado a nós este escape, esta tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Jesus comigo vai. E assim chegamos ao final de mais um programa Momento da Escola Dominical. Mas queremos convidar você para o nosso próximo encontro, onde estaremos estudando a nossa próxima lição, semana que vem, a lição de número 8 deste nosso primeiro trimestre de 2018, que terá como tema Uma Aliança Superior. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Lá no céu há um lugar onde viverei, viverei. Viverei. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.